Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. Fazia um tempo que eu não gravava vídeos e se eu posso me justificar, se eu tenho esse direito, eu quero dizer para vocês aí que eu estava passando uma turbulência na minha vida, né? Você que me segue talvez já viu alguns vídeos eu falando sobre as doenças. Estava cuidando do meu pai com câncer, um câncer bem agressivo no pâncreas. E esse vídeo ele surgiu dessa inspiração, dessa experiência que eu tive muito forte com meu pai. E eu quero passar um pouco da minha vivência para você. Na madrugada de quinta para sexta, o meu pai descansou. Não é algo fácil, né? Mas ele vinha sofrendo muito em função da doença. A perda nunca é fácil, né? O luto nunca é fácil. Mas eu quero te passar um pouco da minha experiência, do meu testemunho com o meu relacionamento com meu pai, para tratar um tema tão importante na vida da gente, que é a respeito do perdão. Então fica comigo até o final, eu quero te inspirar um pouco através do meu humilde testemunho, das minhas humildes palavras aqui para você, meu humilde relato dessa história e dessa experiência que eu tive com meu pai. Eu gostaria de te inspirar. Se você tem alguma história sobre isso, alguma experiência, está passando por alguma situação na sua vida de desentendimento com o familiar, quem sabe uma pessoa que você ama muito, mas às vezes aquelas faíscas das relações, né? Às vezes as pessoas são parecidas ou têm ideias muito diferentes. Ou às vezes a gente interpreta mal uma situação e aquilo já toma uma proporção maior e já causa um desentendimento. Enfim, são tantas as situações na vida da gente que pode causar discórdia e desentendimento. Às vezes a gente passa muito tempo sem falar com as pessoas, né? Às vezes a gente pensa assim: ah, não quero mais saber dessa pessoa na minha vida, essa pessoa só tá me causando tristeza, eu vou me afastar. E a situação com meu pai, o meu relacionamento com ele, nosso relacionamento sempre foi um pouco turbulento, né? Eu era uma filha um pouco teimosa, o meu pai não media muito as palavras, né? Por outro lado, então eu me sentia muito rejeitada, muito ofendida nessa relação na minha adolescência. Meus pais se separaram, então isso já causa também, né? Uma confusão na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, porque é algo que a gente nunca quer, né? A gente, por mais que tenha, os meus pais se davam bem, né? Depois a segunda família do meu pai também foi uma família boa, né? A minha madrasta, mas a gente nunca aceita a ruptura, né? A separação. A gente quer ver os pais juntos. E isso vai trazendo coisas, né? Trazendo marcas, feridas na nossa vida. E o meu pai, como eu disse, né, não tinha muito filtro assim com as palavras, às vezes ofendia, criticava, enfim, né? Então são os dois lados sempre, né? As relações elas se dão não só a gente olhar um lado, uma pessoa, um comportamento. No mínimo as duas pessoas ali, né? Ou outras pessoas também interferem e as relações se dão. E teve uma situação chave na minha vida, já adulta, já casada, que meu pai tinha uma empresa e eu trabalhei um tempo como secretária nessa empresa. E junto comigo trabalhava uma outra secretária, que era namorada do meu pai. Então, ali já teve uma situação meio complicada, né? Acho que talvez por uma insegurança dela, ela não me passava as tarefas direito, enfim, né? Não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que, resumindo, meu pai me demitiu e aquilo ali foi um divisor de águas na nossa relação, né? E naquele momento eu tive duas opções, né? Diante dessa frustração muito grande, porque eu precisava daquele trabalho, né, financeiramente. Também porque pela decepção, né, de pensar, poxa, o meu pai com uma empresa, né, ganhando ali com uma pessoa tá bem, né, e não me apoiar nesse momento que eu tô precisando, ou não contar com a minha habilidade, não me contar comigo como filha, né? Então foi assim, uma mistura de sentimentos, de emoção, né, de emoções aí naquela situação. Só que eu podia, como eu tô falando assim para vocês, eu podia
tinha 2 opções nessa situação para mim, né, ou eu simplesmente não perdoava, simplesmente ficava ali com aquela mágoa e com aquela ferida, né, e me afastava totalmente do meu pai, ou eu decidia perdoar. E essa situação, ela foi um divisor de águas na minha vida, porque também eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Então, através dessa situação, dessa dor, né, dessa tristeza, dessa decepção, Deus me chamou de volta para os braços dele, né, para os braços do Pai eterno. E aí voltei para a igreja, comecei a me relacionar de novo, né, com Deus, orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor. E dentro dessa busca eu pensei, né, não, eu tenho que decidir pelo perdão. E eu até tive conselhos, né, pessoas que me falaram: "Olha, depois disso que o teu pai fez, eu acho que tu não deveria nunca mais olhar na cara dele". Só que graças a Deus eu decidi perdoar. Isso é o tema desse vídeo e o que eu gostaria de passar para ti que está me escutando, esse assunto, esse tópico a respeito do perdão. E eu não podia deixar de falar um pouco, né, brevemente o meu testemunho e dizer para você que aquela situação, essa, essa, esse divisor de águas e que eu pude pensar assim, ó, perdoo ou não perdoo, foi algo crucial para minha vida, para minha relação com meu pai, né? E para ter um momento de despedida com paz, porque se eu não tivesse perdoado ele naquele momento, eu deixaria de aproveitar depois, né, nesse período aí, talvez foram uns 10 anos, eu não lembro, não sei exatamente quanto tempo, mas digamos assim, uns 12 anos, que eu tive aí com meu pai de convivência muito bom, né? Porque depois que a gente passou por essa situação, a nossa relação ela ressignificou. Ele começou a me respeitar mais, né? Me tratar melhor. Eu também perdoei, né? Relevei ali as coisas que já tinham acontecido, né? Tentei resgatar a minha relação dele, pai e filha. Já tinha minha filha também, então aproximei eles na relação de neta e avô. Então, foram momentos maravilhosos que se eu não tivesse perdoado, eu teria perdido tudo isso. E o meu pai faleceu muito novo, né? Ele faleceu um dia antes do aniversário dele, ele ia completar 67 anos de idade. Então, a gente nunca sabe quando que a gente vai perder as pessoas na vida da gente. Aqui pode parecer meio clichê o que eu vou falar, né? Talvez você tenha aí um grande motivo muito maior do que eu estou exemplificando com o meu testemunho, para não perdoar um pai ou uma mãe, um irmão, enfim, um amigo, né? Tem pessoas que são difíceis da gente voltar a ter aquela convivência, né? Por mais que a gente perdoe, a pessoa continua assim, errando nas mesmas coisas. Mas aí eu acho que a gente precisa buscar a sabedoria do Senhor para saber, né, em todas as situações aí, as relações são diferentes umas das outras. Saber como lidar da melhor forma possível e não abrigar a falta de perdão no nosso coração, né? Na medida do possível, a gente buscar pela reconciliação, buscar, né, em ressignificar às vezes as relações, né? Buscar aprender com os erros, porque o meu pai, ele nunca me pediu perdão por aquilo, né, que não era o perfil dele, assim, ser um homem de palavras, né, aquele gaúcho típico, assim, mais fechado. Mas, no fundo, eu sei que ele ressignificou também a relação dele comigo, né. Talvez ele tenha se dado conta, assim, né, puxa, eu não precisava ter agido daquela forma. Então, e a gente tem que dar, assim, um voto de confiança, mais de um voto de confiança nas pessoas, né? Porque quantas vezes a gente mesmo falha. E às vezes a gente, até como crentes, né? Pessoas que buscam a Deus, vão na igreja, mas às vezes a gente falha com as palavras, com as pessoas, a gente magoa, com as atitudes. Às vezes a gente falha com a ausência, a gente não procura. Às vezes até amigos, né? Nesse tempo aí que eu tô no luto, eu tenho recebido tanto carinho das pessoas,
E eu fico pensando, será que eu me fiz uma amiga de dar carinho quando as pessoas estavam precisando, né? Porque às vezes a gente é tão egoísta dentro da nossa própria vida, às vezes a gente não tem a empatia com a dor do outro, né? Então, mesmo a gente crente, a gente sendo pessoas que se auto, né, intitulam assim, eu amo a Deus, eu vou à igreja, a gente falha. Meus irmãos, como a gente falha. Quem somos nós para não perdoar, né? Quem somos nós? E quanto a gente perde aí na nossa vida pela falta de perdão. Aqui eu quero dedicar, né, direcionar essas palavras, talvez para você que tem um familiar que está vivo ainda, né? Que tem vida, que você pode ali buscar reconciliação, mesmo que seja difícil, mas que você ore de forma intencional para que isso aconteça, né? Buscando maneiras de se aproximar daquela pessoa. Mas eu também penso assim, olha, eu posso estar falando com pessoas que já não têm mais aquele ente querido e que quando perderam aquela pessoa, perderam de mal, né? Perderam assim, não tiveram essa oportunidade da reconciliação, do perdão. Eu quero te dizer que Deus alcança a tua vida, né? Ora ao Senhor, busca a cura no seu interior, né? Busca essa leveza, se perdoe também, porque a gente faz tanta coisa na ignorância, né? A gente faz tanta coisa pelo impulso ou pela justiça própria. A gente faz coisas assim pensando, poxa, essa pessoa não tinha o direito, né? Que era o que eu pensava. Essa pessoa não tinha o direito de me tratar assim. Puxa vida, eu sou filha. Eu sou filha, ele tá tratando a secretária, a namorada, melhor do que eu que sou filha. Ele não tá me valorizando. Ele não tá aproveitando, né? Ou reconhecendo que eu posso ali ser um braço direito dele, de confiança, que não vou estar ali do lado dele por um interesse, eu quero fazer o melhor por ele. Então a gente vai se justificando pensando assim: não, eu tenho o direito de estar ofendido, eu tenho o direito de estar chateado, eu tenho o direito de não falar mais, de virar as costas, né, e buscar me afastar dessa pessoa que me faz mal. Então, assim, como é um assunto complexo, né? Porque ao mesmo tempo aqui no canal eu também trato, às vezes, assuntos que a gente precisa mesmo se afastar de quem nos faz mal. A gente tem que buscar ali o nosso limite, né? Dar limite nas relações. Mas por isso eu digo, há uma forma correta de fazer isso, né? Mas a forma correta, com certeza, não é a gente não perdoando. Não é a gente guardando mágoa, né? Ou buscando se afastar da pessoa quando a gente vê que a pessoa também tá mudando a atitude dela com a gente, né? E olha só que legal, na palavra do Senhor, no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 14 e 15, fala uma palavra tão poderosa a respeito do perdão. Tem vários trechos na Bíblia que a gente pode aprender sobre o perdão. Então, o perdão é bíblico. Não adianta a gente dizer assim, a gente até pode falar, pensa assim, a gente tem que estabelecer limites nas relações, se preservar. Sim, ok, é certo, né? A gente precisa se amar. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Se amar em primeiro lugar. Fugir, né, das pessoas que nos fazem mal. Isso é verdade. Mas antes disso, a gente tem que buscar a sabedoria do Senhor, discernimento, para saber como agir, né, com todas as pessoas, em todas as situações. Porque às vezes a gente se equivoca, como eu estava dizendo, né? A gente busca a nossa justiça própria, né? E a palavra de Deus, ela fala muito sobre perdão. Um desses trechos que a gente vai ler. Olha o que diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então aqui é uma condição, né? É uma condição para nós, que é uma ordenança bíblica o perdão, né? E se a gente parar para pensar, como eu disse, né? Mesmo a gente sendo crente, a gente erra. E se a gente parar para pensar, a gente não tinha
nada de bom na nossa vida, né, que fosse, que Deus nos alcançasse por nossos méritos. Deus nos alcançou pela graça de Deus, né, pela própria graça de Deus, ele alcançou as nossas vidas, né, e ele olha o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É Jesus quem nos representa, não temos nada de bom, né. Então, se a gente parar para pensar nisso, quem somos nós para não perdoar as ofensas? Quem somos nós para ficar por tempo, às vezes, sem falar com as pessoas, né? Sem liberar o perdão, sem ter uma empatia, pensando, poxa, essa pessoa, ela errou comigo, foi uma falha, foi grave, mas é o que ela tem para oferecer nesse momento, né? Essa pessoa, ela tá sendo rude, mas ela também tá machucada, né? O meu pai, ele tinha um pouquinho de dificuldade de demonstrar amor, demonstrava da forma dele, né, mas não essa coisa mais carinhosa, né, ou com palavras, que às vezes um filho gosta de ouvir. Mas se eu parar para pensar na história dele, né, ele foi um homem que ele foi criado por uma mulher, a minha avó, ela foi órfã. Ela também não recebeu amor, né, então vai saber como ele foi, como foi a história dele. A gente tem que ter empatia pelas pessoas. E claro que eu sei que tem muitos pais que optam por serem ruins, né, por maltratarem os filhos, por cometerem coisas horrorosas, né. Mesmo que a gente não consiga conviver com esse pai, com essa mãe, ou com esse irmão, com esse familiar, ou com esse amigo que seja uma pessoa ruim mesmo, a gente precisa liberar o perdão dentro de nós, mesmo que a gente tenha o entendimento da parte de Deus que não adianta mais a gente ter a convivência com essa pessoa, que a gente precisa se afastar, mas a gente precisa liberar o perdão para a gente ser curado. Se a gente não perdoa, a gente vive carregando essas frustrações, essas mágoas, né, essas decepções ao longo da nossa vida. Isso não vai sair sozinho. Então a gente precisa liberar o perdão. Isso a gente só consegue fazer com a graça de Deus na nossa vida, né? Em oração. Se você está passando por isso, se você se sente machucado no seu interior, rejeitado, né? Injustiçado, busque o secreto com Deus, busque ser curado. Deus quer nos curar, porque os nossos pais, muitas vezes, eles dão aquilo que eles podem dar e eles nos machucam. Nós machucamos os nossos filhos, né? Eu tô sempre pedindo para Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda a ser uma boa mãe. E eu falo para minha filha, filha, tu sabe que o pai e a mãe, eles são imperfeitos, eles vão falhar contigo. Mas tem alguém que não é imperfeito, que é perfeito, que é Deus, o nosso Criador. Eu sempre falo para ela isso. Porque eu sei que os pais falham, né? Nós falhamos com os filhos, por mais que a gente queira acertar. E imagina se quando a gente é pequeno a gente nem tem esse entendimento, né? Dos pais reconhecerem que são falhos. A nossa figura de maior exemplo, né? De admiração são os pais. E os pais falham, né? Conosco. Então a gente precisa liberar esse perdão para ser curado, para poder avançar na nossa vida. Quantos de nós estão bloqueados nas vidas, né? Estão bloqueados, às vezes profissionalmente, às vezes na vida amorosa, às vezes com tanta insegurança, com tanto medo. E por causa disso, por causa da falta da liberação de perdão e por falta de buscar a cura que vem de Deus. Então, com esse breve testemunho, eu queria te encorajar e dar esses passos. Esses passos, eles não são subjetivos. Eles não são assim só pensamentos, né? Eles são práticos. O, o primeiro passo que você tem que dar é se ajoelhar na presença do Senhor, buscar cura, pedir para Deus te direcionar o que fazer, como agir, talvez com esse familiar que te machucou, e liberar esse perdão e buscar talvez a reconciliação, buscar de forma intencional, né, prática, buscar a reconciliação. Então, todas as coisas que Deus pede para nós, elas não são subjetivas, não são no campo do pensamento somente, elas são práticas. Busque praticar isso para você ter a cura e a libertação na sua vida. Abraço e até o próximo vídeo.